Um conjunto de 8 programas recém-criados pelo governo federal deve injetar 88 bilhões de reais na economia brasileira até o fim do ano. A medida reforça as pretensões eleitorais do presidente Lula, mas também produz 2 efeitos na economia brasileira: impulso fiscal, pressionando a inflação, como a Lucinda Pinto acabou de nos mostrar, e uma maior dificuldade no controle das finanças públicas. Para analisar esse cenário, quem está hoje aqui em São Paulo, ele sempre aparece de Brasília, é o nosso diretor em Brasília, Daniel Hittner. Um prazer ter você com a gente aqui, Daniel. Boa noite. Márcio, boa noite. É muito mais legal estar aqui pessoalmente do que lá de longe. E se a gente está falando de queda de juros, possibilidade de queda de juros, com um aumento de gastos neste ano eleitoral, fica muito difícil pensar realmente numa queda ou numa queda considerável, como precisamos quando se tem uma Selic em 15% ao ano. Márcio, dificulta já de largada o trabalho do Banco Central, aquele que a Lucinda vinha falando há pouquinho aqui com você. Porque se você tem impulso fiscal, fica mais difícil para a autoridade monetária tirar os juros, né? Baixar os juros que existem atualmente. Impulso fiscal é você pegar aquilo que existe atualmente de injeção de dinheiro na economia e aumentar. O contrário disso é um enxugamento fiscal. Claramente, em 2026, o que a gente está tendo é um impulso, é mais dinheiro sendo colocado na economia. E aí, o Banco BTG Pactual selecionou esses 8 programas para ilustrar. São programas que muitos críticos do governo Lula dizem que são populistas ou que, pelo menos, para a gente pegar leve, tem algum impacto político-eleitoral. Pensados para um ano eleitoral. Exatamente, porque beneficiam muita gente. Vamos lá para a gente pegar aqui os principais programas elencados e qual que é o custo deles. Nem todos têm impacto direto no resultado primário. Alguns são medidas parafiscais, que têm outras fontes de recursos que não o orçamento. Mas a gente está falando daquele programa do crédito consignado privado, que tem um impacto em 2026 de 24 bilhões de reais. A isenção do imposto de renda para trabalhadores que ganham até R$5 mil, bastante famosa, 31 bilhões de reais de impacto neste ano. O Gás do Povo, que é uma medida que beneficia, contempla 16 milhões de famílias com um impacto de 1,6 bilhão de reais, aí é no orçamento purinho. A Luz do Povo, que é outro programa aí, não sai do orçamento, é um subsídio cruzado nas contas de luz, com impacto sobre 60 milhões de brasileiros, 4,3 bilhões de reais. E aqui a gente tem outros programas que também impactam. Reforma Casa Brasil, de reformas habitacionais, quase 14 bilhões de reais. O faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, 7,7 bilhões de reais. E o novo modelo de crédito imobiliário, uma série de mudanças que houve no fim do ano passado, com impacto de pouco mais de 22 bilhões de reais. Tem o saque aniversário do FGTS também, que houve uma medida, uma alteração do governo. Ali a gente sublinha que há um impacto negativo, porque de fato libera mais dinheiro para os trabalhadores que precisam e querem fazer esse saque do seu fundo de garantia. Porém, quando você descapitaliza o fundo de garantia, você tem menos dinheiro para emprestar para infraestrutura, para habitação, portanto, o impacto negativo. De toda forma, mas quase 90 bilhões de reais a mais em relação ao ano passado que o governo está injetando na economia. Injeta mais dinheiro, aumenta a demanda, mais inflação. Mais inflação dificulta o trabalho do Banco Central. E aí, este quadro, este cenário se reflete no ano que vem. Boa parte dessas medidas é permanente, ou seja, são gastos continuados, gastos que não se encerram em 2026 e vão continuando. Agora, aí é aquele ponto que eu volto, né? Gás do Povo ali, 15 milhões de famílias. Luz do Povo, 60 milhões de famílias. Isenção do imposto de renda, mais 15, 20 milhões de trabalhadores, ou seja, podem até ser medidas boas para a economia, não é disso que a gente está falando exatamente, não, claro. Mas trazem um impacto fiscal ou parafiscal e, do ponto de vista político, fazem um agrado, por isso que a gente está chamando de pacote de bondades. E a consequência no ano seguinte é apertar o cinto para conseguir pagar essas contas todas, né? Depende, né? Quando você deixa de um governo para o outro, sempre pode apertar o cinto, mas tem gente que gosta do cinto mais frouxo de uma vez.